na última semana da vida de Jesus na terra que tudo veio à tona. No jardim de Getsemane, o seu pai apresentou-lhe um copo para beber, o que lhe causou grande angústia mental e espiritual. Era uma provação terrível, além da imaginação. Seu acordo final em ser feito pecado. Ninguém nada jamais foi capaz de fazê-lo pecar, mas Deus, seu pai, o estava fazendo. We all got to die. But some people got to suffer before they die. This is about a man. He's going to be crucified. Foi horrível, mas era inevitável. Ele havia encarnado para que pudesse ser tudo para nós, isso incluía o pecado. Mas mesmo isso foi uma preliminar. Lá no Getsemane uma batalha foi travada, a mais importante para ele e nossas vidas. Não entre ele e seu pai, nem ainda entre ele e Satanás, mas dentro de seu próprio ser. O que ele deveria fazer? Ele não poderia desejar pecar. Como ele poderia desejar ser a coisa repugnante que odiava e ainda reter sua própria santidade interior? Como ele poderia nutrir o pensamento de separação de seu pai e ainda permanecer o filho fiel? Ele devia estar desejando que esse cálice saísse de sua frente. O suor escorria pela sua fronte, pois dentro de si mesmo o conflito era angustiante. Thorns on my head. I don't want walk among the dead. I don't want to be Jesus. 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 Lá fora, onde todos os homens dormiam na escuridão e no esquecimento, ele soltou um grande e repetido grito e com forte choro e lágrimas, fez a opção em seguir a vontade do Pai, aceitando ser sacrificado. Eventualmente, bebeu o cálice e o seu Pai o sacrificou no Gólgota pelo pecado do mundo. Ele se sacrificou para tirar o pecado de nossa humanidade diante de Deus. Jesus tirou o que estava impedindo seu pai de gerar filhos. Deus não poderia ter a família de filhos que ele queria até que isso fosse feito, então o filho veio e o fez. O pecado era a razão pela qual antes disso, Deus só havia sido capaz de adotar e conformar os filhos de outras pessoas, e também a razão pela qual os próprios discípulos de Jesus só poderiam ser órfãos, a menos que ele fosse embora e voltasse a eles novamente. A semente de Satanás está na própria licença humana a partir da qual todas as vidas dos homens se desenvolvem, infectando e pervertendo toda a natureza do mundo ao pecado, de modo que nenhum homem pode por isso, ou por causa disso, se tornar um genuíno filho de Deus. Nada que seja do homem, ou que tenha passado pelas suas mãos, pode fazer dele um filho de Deus. Nem a religião, as escrituras, a educação, a civilização, a política, as artes, a ciência ou a filosofia. O que emerge de nossa humanidade é tudo vaidade. As conversões, as doutrinações, o catecismo, o proselitismo, as conversões de um estado de fé ou de um modo de vida para outro, é tudo em vão para nossa redenção eterna. A nossa regeneração é de Deus. Somente Ele pode gerar seus filhos. Qualquer conversão que não seja para a regeneração total não é a genuína que Deus pretende.
Eventualmente ela pode ter alguns pontos de valor e benefícios, mas somente quando está relacionada ao novo nascimento é que se pode alcançar a bênção eterna. Found out. Para realizar isso, somente Jesus. I found out. Ele teve que ir muito longe, muito mais longe talvez do que ele próprio, em sua encarnação, soubesse, mas ele foi muito mais longe do que qualquer outro homem jamais teria imaginado. Pelo seu imenso amor por nós. Jesus!